Bem, bom dia para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo que eu postei ontem sobre o tarô de Marseille, uma introdução às cartas, os arcanos maiores. Nós temos aqui o baralho completo, que são os arcanos maiores e os arcanos menores. Eu jogo somente com os arcanos maiores, vou explicar por quê. Por duas situações. A primeira é que os arcanos maiores, eles são muito elucidativos. A leitura deles é muito mais fácil, muito mais prática. E as emendas de uma história, de uma carta com a outra dos significados, se torna bem mais prático, bem mais fácil. Obviamente que, com o passar dos anos, você, após ter estudado bastante os significados das cartas, porque cada uma tem vários approaches, né, vários significados, vocês poderão começar a estudar depois os arcanos menores, não tem problema nenhum. Só que aí demoraria muito tempo e o vídeo foi feito somente para arcanos maiores, que é o que eu até hoje jogo, somente com os arcanos maiores. São 22 cartas, onde o louco, a carta do louco, ela pode ser a primeira ou pode ser também considerada a última do baralho. Não tem menor problema isso, porque ele não tem número, ok? Então são 21 mais uma. A primeira é o mago, conforme vocês já viram. Então nós vamos hoje, o propósito é fazer rapidamente uma abordagem de como se joga, não é? Em primeiro lugar, você põe numa mesa um pano branco, como vocês estão vendo, e de preferência da cor branca. E em seguida, vocês pegam o seu baralho e explicam ao consulente como é o jogo. O jogo se dá da seguinte forma: você entrega na mão do seu consulente que está sentado à sua frente e pede para ele embaralhar as cartas da forma que ele achar melhor. Não tem regra para você embaralhar a carta, não. Ele vai embaralhando, só que o mais importante é você avisar que enquanto ele embaralha a carta, ele tem que separar na mente justamente o que? A pergunta única que ele tem que fazer em primeiro lugar. Por quê? Porque eu já, pela experiência, são mais de 40 anos jogando, pela experiência, se você embaralha as cartas, o seu consulente embaralha as cartas e fica pensando, será que eu jogo essa primeiro, essa pergunta primeiro, essa segunda, e fica nessa dúvida e fica embaralhando, o que acontece? Acontece que você, tarólogo, pode responder a segunda pergunta, em vez de responder a primeira. E pode, com isso, até desincentivar o seu consulente. Então é muito interessante que ele entenda que a mente dele tem que, ao embaralhar, conseguir separar a primeira pergunta. Se ele conseguiu separar a primeira pergunta, ele diz, pronto, posso perguntar. Ele te dá o baralho, você pega o baralho e separa em 3 partes. Depois junta aleatoriamente e abre o baralho e pede para ele separar 4 cartas. Ele vai e pega, pensando e formula a pergunta, né? Eu quero saber isso assim assado. Enquanto isso vai tirando. Tem que ser uma pergunta bem objetiva para que não haja erro, né, de leitura. Então tá aqui, eu normalmente jogo, deixo o baralho separado aqui, eu normalmente jogo de início 4 cartas. Se der o resultado nas 4 cartas, eu paro nas 4 cartas, se o consulente ficar satisfeito. Se não, se eu achar que devo continuar, eu peço a ele mais 4 cartas e depois mais 4 cartas, se assim for necessário. Bem, então, quando ele fez a pergunta e selecionou e ficou as primeiras 4 cartas, nós vamos separar
a leitura das cartas. De que forma? Para começar, o importante é a gente separar a leitura, entender como se separa de 2 em 2, depois de 3 em 3, depois de 4 em 4. Isso por quê? Vou explicar. Vou dar um exemplo. Essa aqui, essa carta com essa aqui, por exemplo. Essa temperança é uma carta que, dependendo, obviamente, da pergunta, é uma carta que a pessoa está a caminho com proteção, não é? É um anjo alado, com proteção, não deixando água fora da bacia, né? Não deixando cair a água dos jarros, ou seja, está num caminho de temperança, mas está chegando, não é? E essa carta aqui, eu estou só confirmando que depende do assunto do tema, né? Eu estou abordando um genérico. Esse aqui é uma boa notícia que está vindo. É um renascimento de alguma coisa, não é? É um projeto novo, ou é um julgamento que está vindo a favor. Enfim, eu estou abreviando para facilitar a explicação de emendar um conceito no outro. Então, a temperança, já que você está a caminho de uma informação que vai chegar, né? Uma boa notícia, aparentemente, né? Porque está aqui, são 2 anjos, são cartas boas, excelente. Agora, se você inverter, se sair desta forma, a leitura já pode ser outra. Ou seja, a informação que você está precisando receber, né? Ela ainda demora um pouco, porque ela ainda está a caminho. Entendeu a diferença? Ela está ainda caminhando, quer dizer, não é para já, é para daqui a pouco, daqui uns meses, daqui uns dias. Não é para já, não é para amanhã, não é para depois. Porque essa carta está noticiando, mas está um pouco atrasado, porque a temperança ela caminha com muita calma, né? Olhando o caminho, conforme vocês estão vendo, não é? E sem deixar a água cair dos vasos. Ou seja, esse jogo ele tem 2 interpretações. Da mesma forma, se a gente puser, vamos botar essa carta aqui. Essa carta aqui está representando o que? Essas 2 cartas. A mesma informação, aparentemente, o tema, se for jurídico, cabe muito bem a esta carta. É excelente quando o consulente pergunta alguma coisa sobre contrato, sobre justiça, sobre avaliação, né? Qualquer uma dos significados da carta, é excelente cair dessa forma, porque esta informação está dependendo da justiça e a justiça é lenta. Então, ela pode demorar. Ao passo que, se estiver assim, a justiça já vai te informar em breve o acontecimento, ou a justiça, ou o problema que você mencionou, enfim, ou o contrato, se vai sair, se não vai sair, se você vai vender, se não vai vender, rapidamente está ao seu alcance. Entendeu a diferença? Então é muito importante a pessoa não só saber o significado de cada carta, como também saber interpretar como as cartas se orientam.